Bom dia pessoal, tá aqui a minha moto, a Dominar NS 400Z 2026, tá? Eu vim aqui fazer um vídeo para vocês, para trazer uma opinião de dono, né? A moto ela acabou de completar 1000 km, tá? Já fiz a primeira revisão dela, então eu tenho uma certa experiência já para poder passar para vocês quanto a moto aí. Eu vou trazer aqui para vocês alguns pontos positivos, né, que eu encontrei na moto e alguns pontos negativos, tá? Vamos lá. A princípio eu coloquei esse suporte de baú, né? E esse baú, tá? Ele é da marca Scam, mas veja pessoal, essa moto ela não tem uma estrutura adequada para você poder colocar um baú que fique resistente, né? Na verdade existe sim no mercado um baú, um suporte que ele é mais resistente, que ele é fixado aqui na pedaleira do garupa. Mas eu particularmente não gosto desse tipo de suporte, que eu acho que desconfigura um pouco, né, a beleza da moto. Eu gostei desse da Scam, que ele é mais discreto, mas ele é meio que ele fica balançando aqui, tá? Ele não tem uma boa fixação na moto em si, tá? O suporte em si ele até que é resistente, mas a forma como ele é parafusado aqui, ele fica meio bamba, tá? Então ele fica meio que balançando, não aconselho botar muito peso nesse baú, tá? Então vamos lá ao vídeo em si mesmo, né, que é os pontos positivos e negativos. Vamos lá. Ponto positivo primeiro é o custo-benefício, né? Isso aí eu acho que vocês já estão cansados de saber que essa moto, o valor que é cobrado por essa moto para o que ela entrega realmente é um dos melhores custos-benefícios do mercado, né? Uma moto que tem suspensão invertida, acelerador eletrônico, 4 modos de pilotagem, arrefecimento líquido, embreagem assistida deslizante, não, então um valor de 26.900 para tudo isso que ela entrega realmente é o melhor custo-benefício do mercado. Vamos lá, outro ponto positivo que eu encontrei é a potência dela. Realmente 40 cavalos de potência faz toda a diferença, pessoal, no seu dia a dia, no uso da moto, né? Ela realmente é muito potente. Quando você coloca no modo esporte, ela fica muito responsiva no acelerador mesmo. Então realmente a potência é um ponto muito positivo que eu encontrei nessa moto. Outro ponto positivo, pessoal, é o conforto. Essas suspensões, tanto a dianteira, né, quanto a traseira, elas realmente fazem um trabalho excepcional, tá? É muito confortável você quando passa em ruas, por exemplo, essa rua aqui que ela tem essas irregularidades, ela copia muito bem o solo, então ela não transpassa, né, para você essa vibração. Então realmente essas suspensões fazem um trabalho muito bem feito. E o banco, pessoal, eu acho muito confortável, tá? Eu vejo algumas pessoas relatando que o banco ele é meio duro, mas eu discordo completamente. O banco do piloto ele é muito confortável e macio. Tudo bem, o do garupa até que é um pouquinho mais duro, né? Mas o do piloto é muito, muito confortável sim, não tenho nada a questionar quanto ao banco. Outro ponto positivo que eu encontrei é esse conjunto óptico, né? Realmente, pessoal, aqui à noite esse conjunto óptico funciona muito bem. E esse canhão ele forma ali no horizonte uma linha bem definida e forte, né? Ele consegue, o fecho de luz dele é muito, muito bom mesmo, tá? Então é outro ponto positivo. E fora esse DRL que à noite fica muito lindo. Bom, falei alguns pontos positivos que eu encontrei. Eu vou agora falar um pouco dos pontos negativos, né? Veja, o primeiro e o mais crítico que eu encontrei nessa moto de ponto negativo é a questão da capacidade do tanque. Gente, uma moto desse porte, 40 cavalos, 400 cilindradas, com um tanque de 12 litros, realmente a Bajaj deixou a desejar nesse quesito. A autonomia que você consegue fazer com um tanque cheio, eu achei baixo, tá? Eu consigo aí com o tanque cheio rodar aí aproximadamente 180 a 200 km, tá? Então é uma autonomia baixa por conta dessa capacidade do tanque.
eu acho que a Bajaj poderia ali deixar pelo menos 13 litros, que é a capacidade da Dominar, né, 400. Então realmente esse ponto me pegou um pouco, eu fiquei um pouco chateado nesse quesito. Mas a gente acaba acostumando, a gente só tem que ir com mais frequências abastecer no posto de gasolina, né? Eu particularmente eu rodo aí diariamente 40 quilômetros. Então eu tenho que abastecer a moto aí a cada 3, 4 dias, eu tenho que estar abastecendo, passando no posto de gasolina. Outro ponto negativo, pessoal, que eu detectei é o que acontece. A altura da moto em relação ao chão, tá? Essa altura aqui, ela é muito baixa, pessoal. Ela é tão baixa que quando eu coloco um garupa na moto, a moto dá uma baixada. Então, toda vez que eu passo num quebra-mola, numa lombada, ou eu tento subir um meio fio assim numa calçada, ele arranha, pessoal, arranha essa parte aqui, ó, principalmente a carenagem. Tanto é que a minha carenagem já está até arranhada nessa parte aqui, ó. Então esse é um ponto negativo. A moto é baixa, eu peso 70 quilos. Eu sozinho eu não tenho esse problema de arranhar. Eu andando sozinho, a moto não arranha nas lombadas, mas com garupa arranha sim. E se você aí pesa mais de 100 quilos, talvez você deve considerar isso também, tá? Mas existe algumas formas de você melhorar esse ponto da altura da moto. Uma delas que eu melhorei é ajustando aqui a pré-carga da mola, a suspensão, na suspensão traseira. Então eu consegui apertar um pouquinho a tensão aqui da pré-carga da mola e eu consigo fazer com que a moto fique mais dura, digamos assim, levemente mais dura, não dura, tá? Aí eu consegui minimizar um pouco dos arranhões ali embaixo do motor, ali embaixo do catalisador, tá? Então esse é outro ponto negativo, a altura da moto. Outro ponto negativo, pessoal, é no quesito, não ponto negativo da moto, mas sim da concessionária, né? As revisões. Pessoal, as revisões dessa moto, elas aumentaram consideravelmente, tá? Eu estava pesquisando alguns anos atrás e as revisões não estavam nesses valores. Mas hoje, em 2026, eu olhei aqui no site da Bajaj, ó, a primeira revisão com 1000 quilômetros tá no valor de R$ 223,84. R$ 223,84. Isso a primeira revisão com 1000 km. A segunda revisão, que é com 5000 km ou 6 meses, está no valor de R$ 456,34. Veja que já aumenta consideravelmente da primeira para a segunda revisão. Já a terceira revisão, que é com 10.000 km, já salta para R$ 533,84. E a quarta revisão, que é com 15.000 km, pasmem, R$ 742,84. Então assim, eu achei muito caro o valor das revisões a serem feitas. Então são valores que você deve considerar aí ao você comprar essa moto, tá? Então, outro ponto não negativo que eu encontrei na moto, claro, é o consumo, né? Mas isso eu já estava ciente, porque a gente está falando aqui de uma moto de 40 cavalos. Pessoal, eu estou fazendo uma média de 22 a 23 km por litro com essa moto, tá? Eu considero assim um consumo ok, né? Aceitável para a potência dessa moto, né? Então 22 a 23 km. Lembrando que eu estou no período ainda de amaciamento, a moto completou agora 1000 km, né? Mas existem pessoas aí que relatam que faz 25, 26 km por litro com essa moto aí, tá? Mas é isso, pessoal. E essas foram na minha visão, né, alguns pontos positivos e alguns pontos positivos nessa motoca aí. Mas resumidamente, sim, vale a pena essa moto você tê-la. É uma moto excelente, é uma moto linda, potente, onde você passa, todo mundo pergunta que moto é essa, né? Que moto bonita, todo mundo falando e elogiando. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Fui!